Bom, chegamos então ao final dessa nossa jornada. Nas últimas 6 semanas, contando hoje, últimos 6 domingos, nós estivemos pensando sobre esse assunto e fizemos essa pergunta, e tentamos trazer algumas respostas do porquê nós somos batistas, o que nos caracteriza como batistas, o que nós cremos como batistas. Como falamos lá desde a primeira semana, sabemos que a Igreja de Cristo, ela vai além da nossa denominação. Não achamos que somos os únicos corretos ou coisa do tipo, mas entendemos que temos sim a nossa história, a importância das nossas doutrinas, e é importante que nós, que pertencemos a uma igreja batista, uma igreja local dessa denominação, saibamos isso. Então, para mim, no mínimo pessoalmente, foi precioso, foi produtivo, espero que para os irmãos também tenha sido esse estudo que nós fizemos. E hoje, então, vamos falar sobre esses últimos 2 princípios, que estão relacionados. Então, o primeiro é o batismo consciente de crentes e o outro, batismo e ceia como ordenanças e não como sacramentos. Então, são esses os assuntos que nós vamos tratar nessa noite. E aí, vamos começar com esse, então, o batismo consciente de crentes. Na nossa declaração doutrinária, esse princípio aparece junto com aquele conceito da igreja como uma comunidade local, democrática, autônoma. A nossa declaração diz assim, naqueles princípios: o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então, nós cremos que deve pertencer à igreja local aqueles que são batizados de forma bíblica e pessoas que são conscientes, que foram realmente regeneradas, salvas por Jesus e que têm consciência disso, que foram batizadas com base naquilo que elas creem e não simplesmente levadas ou influenciadas por qualquer outro motivo. E esse é um ponto muito importante. Esse ponto do batismo é tão importante da nossa igreja que vai lá no noso nome. Nós somos a igreja batista. Batista tem a ver com batismo. Então é algo fundamental. É interessante fecharmos também essa nossa série com esse ponto. E aí, eu gostaria de trazer, como a gente já tem feito em algumas das semanas, um breve panorama histórico. Por que isso, então, surgiu como uma questão tão importante a ponto de ser vinculado no nosso nome, no nome da nossa denominação. Então, essa questão do batismo consciente de crente surge também no contexto da Reforma Protestante, em contraposição à prática da Igreja Católica, que era a igreja totalmente dominante no momento. Eu trago aqui uma citação já do pastor Isaltino, e olha o que ele fala sobre isso. A adoção do cristianismo pelo poder civil levou muita gente a se batizar, mas sem nenhuma convicção religiosa. A igreja recebeu membros incrédulos, não regenerados, mas submetidos a um ritual chamado batismo. Então, falamos aqui já um pouco sobre os problemas, alguns dos problemas que aconteceram, inclusive na semana passada, isso foi muito destacado, por essa junção da igreja com o Estado, essa junção dos poderes, E aí, então, já que a igreja pertence ao Estado e o Estado pertence à igreja, aqueles cidadãos de um império, de um reino, de um país, de um determinado local, acabam sendo influenciados também ao pertencimento a essa religião. E isso, então, é o que aconteceu muito fortemente. As pessoas faziam parte daquele, no caso, por exemplo, do Império Romano, ao longo de muitos séculos, quase que automaticamente elas pertenciam à igreja. Então, eram batizadas, e aí a igreja também adotou, isso também já tem sua origem lá nos primeiros séculos, mas adotou essa prática também do batismo infantil. Então, você batiza a criança como um símbolo de que ela pertence àquela denominação ou àquela igreja, e isso muitas vezes não se confirma lá na frente. A gente vê isso até hoje, no contexto, por exemplo, do catolicismo, muitas crianças são batizadas, mas, na verdade, quando elas crescem, elas não seguem aquilo. Mas tem esse suposto status, ela pertence de alguma maneira à igreja porque ela passou por esse ato. E isso, então, no meio ali do contexto da Reforma Protestante, passa a ser questionado. E mais especialmente, de uma forma especial, na nossa denominação. Existem algumas denominações protestantes que têm uma prática ainda do batismo, por exemplo, de crianças. A própria Igreja Presbiteriana, eles têm essa prática, que acabaram herdando ainda da Igreja Católica. Mas, relembrando um pouquinho lá o que a gente falou da nossa história lá na primeira semana, lembra que então um grupo sai da Inglaterra e vai para a Holanda sob a liderança de John Smith e Thomas Hewes.
Esse grupo sai da igreja anglicana por discordar de diversas práticas, por isso que são os separatistas ingleses, e é esse grupo que vai dar origem à primeira igreja batista com esse nome no mundo. E aí, quando eles chegam, então, lá na Holanda, John Smith e esse grupo, eles têm um contato com um grupo que era chamado menonita, os menonitas, eu comentei já isso aqui. Esses menonitas, eles fazem parte, né, de uma outra classificação maior, que são os chamados anabatistas. Anabatista é aquele que batiza de novo. O termo significa isso. Então eram grupos, não eram só os menonitas. Esse nome era um nome meio geral, que caracterizava vários grupos que já tinham essa prática do batismo consciente de crentes. Já eram grupos que, até antes da reforma, rejeitavam essa prática da igreja de batizar crianças, de batizar só porque a pessoa estava ali, né, sem ter uma consciência de fé dessas pessoas. Então, nesse encontro, nesse contato, nesse contexto, então John Smith conduz o seu povo, entende que aquele batismo que eles tinham tido lá na igreja anglicana não era válido. Não tinha tido essa ideia da consciência, da profissão de fé antes do batismo. Então, ele primeiro se batiza e depois batiza toda aquela comunidade. Então, é daí que surge, né, esse contexto da Igreja Batista. Nesse início, inclusive, é uma curiosidade, o batismo não foi por imersão, como nós cremos, e inclusive vamos falar logo mais. Foi ou por efusão ou por aspersão, que são outras formas de batismo, né? O batismo por aspersão é aquele em que é jogado ali apenas um pouquinho de água sobre a pessoa, e essa efusão é quando é derramado a água sobre a pessoa numa quantidade maior, mas mesmo assim a pessoa não é mergulhada na água. Então, nesse primeiro momento, eles ainda não tinham muita clareza, entenderam a necessidade do batismo, mas fizeram dessa forma. E um pouco mais à frente, as igrejas batistas então entendem que a forma bíblica seria por imersão, né? A gente vai destacar isso mais à frente, e isso fica registrado pela primeira vez em 1644, em uma confissão de fé lá de Londres, firmada pela primeira vez essa questão de que o batismo deveria ser por imersão. Então, eu trago aqui mais uma citação do próprio pastor Isaltino. Olha o que ele diz. Os separatistas, então, se esforçaram para haver uma igreja composta apenas de crentes regenerados. Só se pode ser membro da igreja pelo batismo. E este só pode ser aplicado a pessoas conscientes do que fazem. Ninguém pode impor o batismo a outro. E a única motivação é a conversão a Jesus. Então, aqui resume bem, né, qual que é essa nossa compreensão. Por que defendemos, né, o batismo consciente de crentes? Até nesse artigo, o pastor Isaltino explica que ele não coloca como batismo consciente de adultos, porque nós, de modo geral, a Igreja Batista não tem assim uma exigência de idade para a questão do batismo. A exigência está justamente na consciência. Então, eu mesmo, né, eu fui batizado aos 8 anos de idade. E eu tenho clareza, plena consciência de que eu entendia o necessário para isso. É claro que eu era uma criança, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, mas aos 8 anos eu era capaz de entender que eu era um pecador, que isso me afastava de Deus, que Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, e tomei essa decisão por minha própria conta, claro que com a aprovação da minha família, mas sem pressão, né, foi por interesse próprio, né? Eu cheguei para minha mãe e falei que eu queria me batizar. Então, é o suficiente, né? O básico da fé é aquilo que nós precisamos entender. Então, não existe assim um limite mínimo, né, para isso, mas nós não batizamos crianças pequenas que não têm essa consciência, né, levados simplesmente pelos pais. Mas aqui, então, tem esse bom resumo, né? Houve esse esforço desses grupos, não apenas dos batistas, né, mas nós fazemos parte disso também, né, é parte da nossa denominação, essa ideia de que só deve fazer parte da igreja aquele que é batizado e só deve ser batizado aquele que tem consciência daquilo que está fazendo. E aí nós vamos passar então um pouco para tratar sobre esse ponto com a base bíblica, né? Vamos entender de onde que vem essa compreensão que é tão importante para nós. E aí, o primeiro registro que nós temos de batismo na Bíblia aparece lá com João Batista, e aí eu trago especificamente o texto de Jesus. O primeiro a batizar, no mínimo no nosso registro, é João Batista. Nós temos lá a informação, né, de que as pessoas iam até ele
e ele pregava uma mensagem bastante dura, inclusive, e as pessoas eram, então, batizadas pelo arrependimento. O foco de João Batista vem nesse sentido, que era o batismo para o arrependimento. Então, as pessoas eram levadas a reconhecer que elas erravam, falhavam diante de Deus, e ali era uma demonstração pública desse arrependimento. Mas o batismo de João ainda apontava para uma realidade que estava por vir. Jesus Cristo ainda não tinha, morrido, ressuscitado, e aí o nosso batismo, ele já vem mais completo. Mas o de João apontava para essa questão que estava por vir. E aí nós vemos então Jesus sendo batizado também por João. Também algo curioso, interessante, porque Jesus não precisava de arrependimento. Jesus não tinha feito nada de errado. Mas quando Jesus mesmo se submete a esse momento, e o próprio João fala, não, Senhor, como assim, Eu não sou digno de te batizar. E aí Jesus afirma que ele, então, estava passando por isso para cumprir toda a justiça, em obediência ao Pai, para nos dar exemplo também. E aí eu trago o texto, Mateus capítulo 3, uma parte, um trecho desse relato do batismo de Jesus. Você pode ler comigo? Mateus 3, de 13 a 15. Então, Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Então a gente vê que Jesus faz questão de passar por esse momento justamente para dar base àquilo que ele viria a ordenar mais tarde. Ali ele diz, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A gente talvez, numa leitura mais rápida e simples, a gente não para observar, mas tem um detalhe importante aqui. O texto diz que Jesus sai da Galileia e vai até o Jordão. O Jordão estava numa região completamente longe da Galileia, próximo de Jerusalém, na Judéia. Então Jesus percorre, alguns estudiosos vão mostrar aí, nem é uma conta tão difícil ali de chegar, mas algo aí em torno de 100 quilômetros que Jesus se desloca o texto diz que ele sai da Galileia, vai para esse lugar para ser batizado por João, para cumprir com essa questão. E nós temos, então, aqui já uma referência, de certa forma, a essa questão de uma clareza daquilo que está acontecendo. Mesmo Jesus não precisando do arrependimento, ele busca fazer isso com um propósito, com um entendimento. Isso dá base para aquilo que nós estamos tratando. E aí nós passamos para o batismo, então, no Novo Testamento. Aí muda de figura, Jesus... o próprio Jesus, os seus discípulos, ali já tem também um tipo de batismo, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, com a inauguração da igreja, isso toma então uma forma diferente, porque aí já era uma descrição, ou apontava diretamente para aquilo que Jesus havia feito. E aí nós temos muitos textos no Novo Testamento que nos mostram esse batismo, e sempre eles vão estar acompanhados desse contexto, da compreensão da fé em Jesus. Então, uma primeira afirmação que eu trago aqui nesse ponto então, no Novo Testamento, o batismo sempre acompanha a conversão e nunca vem antes dela. Nós não encontramos nenhum momento, nenhum caso do Novo Testamento em que alguém é batizado sem saber o que estava acontecendo. Não tem nenhum caso de um batismo infantil, por exemplo, no Novo Testamento. Nenhum caso, nenhum exemplo. E aí eu trago como exemplo o texto de Atos. Capítulo 2, aquele momento tão marcante da inauguração da igreja, eu coloquei aqui 2 versículos, pulando um espacinho entre eles. Então, Atos 2, o versículo 38, e depois o versículo 41. Vamos ler? Pedro, então, lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Então esse texto é muito claro, eu até destaquei aqui 2 pontos. Então olha o que Pedro diz para aquele povo. Ele faz um discurso, ele leva eles a entenderem que Jesus era o Salvador e que foi rejeitado por eles. E aí o texto vai dizer um pouquinho antes que esses homens, essas pessoas, chegam para Pedro e falam assim, e aí?
O que nós temos que fazer? Diz que eles ficam com o coração pesado por entender aquela realidade. E o que nós temos que fazer? E aí qual que é a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então primeiro vem o arrependimento. Você tem essa compreensão do que aconteceu, de quem é Jesus, da obra dele, então você se arrepende da sua condição diante de Deus, deposita a sua fé em Jesus Cristo e então você é batizado. E mais um ponto, né? Cada um de vós, não é uma fala geral. Vocês como grupo, né, façam isso. Cada um de vós, aqueles que têm consciência, e mais uma vez isso fica claro nesse momento, né? Os que acolheram a palavra foram batizados. Os que não acolheram não foram batizados. Não passaram a fazer parte da igreja. Porque não faz sentido. Batismo sem conversão. Batismo sem essa decisão, essa compreensão do Evangelho e essa entrega ao Evangelho. Aí tem uma citação desse autor, Clyde Turner. Na verdade, pego a citação do livro que eu tenho usado, né, do pastor Roberto do Amaral Silva, que eu já citei várias vezes. E ele cita esse outro autor, que diz assim: não existe nenhuma evidência de que alguma vez se fizesse membro de uma igreja neotestamentária sem haver passado pela experiência do novo nascimento que vem por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele não fala só sobre esse texto, mas que não, né, reforçando isso que eu já comentei. No Novo Testamento não há nenhuma ocorrência, nenhuma deixa, nada que leve a crer que alguém passou a de fato fazer parte da igreja reconhecidamente, sem essa questão da fé em Jesus, da salvação vir primeiro, da consciência da sua situação diante de Deus. E aí uma segunda afirmação também é que no Novo Testamento o compromisso de acreditar e seguir a Jesus como Senhor e Salvador era sempre voluntário e, por consequência, o batismo também. Então a gente vê não só a questão do batismo, mas sempre as pessoas eram confrontadas, eram informadas da sua situação, eram informadas do Evangelho, mas nunca eram forçadas a aceitar aquilo. A gente vê Paulo, muitas vezes, usando ali de uma persuasão, né, de toda aquela capacidade que Deus o deu para convencer as pessoas da sua condição. Mas nunca, no Novo Testamento, alguém era obrigado. E isso contrapõe aquilo que a gente falou, né, que a Igreja Católica sempre exerceu. Se a gente estuda, né, um pouquinho aí a história do Brasil, a gente vê que o que eles faziam? Chegaram aqui e eles batizavam os índios, sem eles entenderem, sem sequer falar a língua. Porque era para aquele conceito da igreja naquele momento, né, da Igreja Católica, era assim: se a gente batizar essas pessoas, elas pertencem à igreja. Esse batismo esse ato em si vai produzir algo nessas pessoas. E os índios continuavam com as suas práticas, com os seus cultos, mas eram, de uma forma formal, pertencentes à igreja. E não só aqui, isso é um exemplo, né, mas isso a Igreja Católica sempre lidou dessa forma. Mas nós vemos que não, as pessoas, né, na Bíblia, no Novo Testamento, elas voluntariamente tinham que fazer isso. E o batismo, então, também é algo voluntário. Não pode ser algo forçado, né, ou não deve ser algo forçado pelos pais ou por qualquer outro contexto, mas deve ser uma decisão voluntária. E aí eu também trago um texto que exemplifica isso. Aquela história tão conhecida de Felipe e o eunuco, né? Está lá registrado em Atos capítulo 8, do 35 ao 38. Vamos ler? Então, Felipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água. Que me impede de ser batizado? Felipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco. E Felipe o batizou. Então, interessante, né? Ali, Deus move Felipe para cumprir essa missão de levar o evangelho para aquele homem. E o que Felipe faz? Ele anuncia o evangelho de Jesus. Ele aproveita aquele texto que o eunuco estava lendo e não estava entendendo, e ele anuncia o evangelho.
Nós não vemos aqui uma tentativa de Filipe de convencer, né, o eunuco a pertencer à sua igreja. Olha, você precisa batizar, você precisa se tornar membro da nossa igreja aqui, porque esse é o caminho. E aí o próprio eunuco, ao entender o evangelho, ele pergunta, então eu quero ser batizado, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz que se ele crê, né, se ele cresce de todo o coração, então ele poderia ser batizado, e é o que acontece naquele dia. Então fica muito claro isso no texto. Essa decisão, essa escolha, essa ideia de que é algo que nós decidimos, né? Cremos que é o Espírito Santo que nos convence, o papel das pessoas que trazem o Evangelho, né? Um dia o Evangelho chegou até as nossas casas, até as nossas vidas, por intermédio de alguém, tudo isso é importante no processo. Mas numa última instância, né? Num último sentido, nós precisamos ter essa decisão. E após ter a decisão, após sermos de fato salvos, transformados, recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, então vem o batismo como uma consequência, como uma demonstração pública. E nós vamos falar também mais um pouquinho agora no próximo ponto. Então, aí passamos para o outro princípio, que é o batismo e ceia como ordenanças. O pastor Isaltino coloca como ordenanças e não como sacramentos, também fazendo uma contraposição àquilo que era a prática da igreja, ou é a prática da igreja católica e também de algumas outras igrejas. Então temos aqui, né, a imagem dessas duas ordenanças. Nós cremos isso, né? Nós como batistas entendemos que existem duas ordenanças básicas, centrais, fundamentais para a igreja seguir. E aí eu trago a informação da nossa declaração doutrinária. Esse ponto, né, o batismo e ceia como ordenanças, não está lá naquela lista dos princípios, né? A gente citou aqui que as listas variam. Mas se você vai para a seção 9, naquela declaração que a gente distribuiu para os irmãos, lá a parte 9 trata só sobre isso, sobre o batismo e a ceia. E lá nós encontramos então essa informação, que o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja, estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Então a gente vai agora também aprofundar um pouquinho, falar mais um pouco ainda sobre o batismo e sobre a ceia e como entendemos então isso. Mas primeiro a gente então, com base até no título aí do nosso princípio, é importante a gente saber, então, por que, então, nós falamos que são ordenanças e não sacramentos. Talvez é bom a gente saber isso para talvez até esclarecer alguém que possa nos procurar ou falar, ter dúvida em relação a isso ou questionar em relação a isso. E aí, uma primeira definição aqui do próprio pastor Isaltino, ele faz essa diferenciação. Então, ele diz que sacramento é o ato religioso que santifica ou confere graça a quem o recebe. Já a ordenança é o reconhecimento de que uma determinada ordem foi atribuída a alguém. Há uma diferença muito grande entre os dois. Ali sobrou o M, né, no quem. É o reconhecimento de que uma determinada ordem foi atribuída a alguém. Então, o sacramento tem a ideia de que aquele ato em si, que aquele ato religioso, ele produz algo na vida de alguém. É aquilo que eu já comentei aqui atrás, por exemplo, sobre a questão dos índios lá. Então, a ideia é de que, assim, olha, a gente vai batizar essas pessoas e essas pessoas, por conta desse ato, vão receber alguma coisa ou vão fazer parte de alguma forma. Por isso que se batiza a criança, né? Porque a ideia é de declarar ali com esse ato de que a criança, então, pertence à igreja, de que a criança pertence a Deus. Mas isso vai totalmente contra aquilo que nós acabamos de ver. Onde que está a decisão, a consciência do indivíduo nesse sentido? A Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? Não são 2, são 7 sacramentos, que começa na questão do batismo, depois tem a questão de primeira comunhão, né? Inclui a questão, por exemplo, do casamento como parte dos sacramentos, e vai terminar lá na extrema unção, né? Que a pessoa precisa receber ali no momento, né? no seu leito de morte, ou no momento em que ela morre. Então, são outras coisas que foram acrescentadas, né? E nós entendemos que há apenas duas ordenanças, e não sacramentos. Entendemos que aquilo que fazemos é como e vamos já destacar mais isso, é uma afirmação e uma demonstração daquilo que já aconteceu em nós, e não para produzir algo, né? Como falamos, o sacramento é a ideia de que aquilo tem um poder sobre nós e vai promover alguma coisa. E nós cremos justamente na ideia contrária disso. E aí eu trago, então,
primeiro falando sobre o batismo, mais algumas informações bíblicas importantes. Aqui, antes de trazer alguns pontos, mais uma vez a nossa declaração. Isso está lá naquela seção 9 que eu falei, que traz que o batismo, então, consiste na imersão do crente em água após a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Então, aqui é o resumo, né, do que nós entendemos pelo batismo. É uma imersão na água do crente, daquele que tem consciência e professa publicamente, então, a sua fé em Jesus Cristo. Por isso que, normalmente, antes do batismo é feito, né, uma pergunta, até ali no momento, né, você afirma que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aí a pessoa normalmente diz sim. Então, né, normalmente o pastor diz, eu batizo, eu como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é com base naquela afirmação que a pessoa fez. E aí, dentro, né, desse conceito, a gente vai ver esses pontos, né? Que o batismo, então, ele é apenas de salvos, que é o que a gente já tratou naquele princípio anterior, após a pública profissão de fé, e o batismo por imersão, que a gente vai desdobrar agora também mais um pouquinho. Então, tem alguns pontos para trazer nesse sentido. A primeira é que a forma bíblica do batismo é a imersão. Isso tem a ver com o próprio termo. E como falamos aqui, existem outras igrejas que batizam de outra forma. Mas por que nós defendemos e prezamos por esse aspecto da imersão? Porque o próprio termo batizar, a palavra batizar, vem do grego baptizo, que significa mergulhar, submergir ou imergir. Então, as ocorrências que nós temos no Novo Testamento sempre apontam para a imersão. E isso desde já do batismo lá de João Batista. Nós vemos que Jesus vai até o Rio Jordão e ele é batizado por João dentro daquele rio. Então, ele entra no rio. Então, qual é o sentido, qual é a necessidade de você entrar em um rio para que alguém vá e jogue uma aguinha na sua cabeça? Né? Não faz sentido. Então, a indicação e o termo, né, que Jesus foi batizado por João, significa isso. Ele foi mergulhado, ele foi imergido ou submergido. Então, essa é a forma bíblica. Nós respeitamos, né, as outras igrejas que têm uma interpretação diferente, não vamos lá tentar forçá-las a mudar a sua prática, mas nós entendemos, né, que essa é a prática bíblica. Existem, né, dentro dessas outras igrejas, essas outras linhas, alguns argumentos para dizer que não precisa necessariamente ser por imersão. Ninguém vai dizer que imersão é errado, mas eles vão dizer, não tem problema, na verdade isso é só um detalhe técnico, né, não é uma questão tão importante assim. Então, alguns argumentos que eles tentam trazer é com o próprio, por exemplo, o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele não é um rio muito grande, ele é um rio que não corre muita água. Então, eles vão dizer, na verdade, né, ali eles provavelmente nem entravam tanto na água, mas a gente sabe que qualquer rio, mesmo que seja um córrego, ele vai ter pontos em que a água se acumula e tudo mais. Então, isso já é um argumento frágil. Um outro argumento é do texto que nós vimos de Atos, em que diz que aqueles que creram foram batizados e naquele dia se somou à igreja quase 3.000 pessoas. Então, como que poderia ter batizado, né, tanta gente se foi por imersão, que você precisa, né, ter esse batismo individualizado? Então, a ideia de dizer, pode ser que na verdade não foi assim, né? Aspergiu água aí sobre esse povo todo e eles foram então batizados. Mas também não há uma indicação de que tenha sido isso, não há uma impossibilidade mesmo. Então, são alguns argumentos frágeis. Então, nós entendemos isso, que a forma bíblica do batismo é a imersão. O próprio caso de Filipe, mais uma vez, eles estão andando e ele fala, olha, aqui tem água. Se fosse, né, batizar de qualquer maneira, se ele tivesse ali uma botija de água, podia batizar ali dentro da carruagem mesmo e pronto, simples, né? Mas por que eles param, descem, entram onde tinha água para que ele fosse batizado? Porque essa é a forma que foi aplicada, é o ideal. E aí eu trago, então, uma citação daquele site, que eu tenho trazido algumas referências, dos distintivos batistas, que diz, então, apesar de alguns dos primeiros batistas terem batizado por aspersão, os batistas concluíram que a imersão do corpo inteiro de uma pessoa na água era a única forma bíblica de batizar. Portanto, apesar da perseguição, inconveniência e ridicularização, eles começaram a praticar o batismo apenas por imersão. Então, foi naquele período inicial, né, da denominação, foi se amadurecendo essa ideia até que se cravou.
Não, essa é a maneira correta, adequada. Aí entram algumas questões, né? Mas e se alguém que mora num lugar que não tem água, não tem como fazer isso, e alguém que está no leito de morte e não tem como ser mergulhado na água, né? Então aí a gente sabe que essas são as exceções. Existem opiniões diversas em relação a isso. Tem gente, por exemplo, que acha que se a pessoa, por exemplo, está lá num hospital, né, num estado crítico, que você pode batizar de outra forma. Tem gente que acha que não se deve batizar, porque o batismo, né, por tudo que estamos vendo, ele não é uma exigência para a salvação. Ele é uma demonstração da salvação. Então, nós temos casos de pessoas na Bíblia que morreram, foram salvas e não foram batizadas. Por exemplo, lá o ladrão, né, da cruz, do lado de Jesus, não teve tempo. Peraí, desprega ele aí, vamos batizar para que ele seja salvo. Não passou por essa experiência. Tem outros casos também. Então, aí há um debate, mas isso é a exceção. Então, a gente defende que, no mínimo, né, sempre que possível, e que é normalmente o nosso contexto, o batismo deve ser feito dessa forma. E aí isso por conta do segundo ponto. Por isso que é importante esse aspecto. O termo grego lá mostra que é assim, mas aqui tem a explicação. Que o batismo, ele simboliza a morte e a ressurreição. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem, né? Isso eu aprendi lá com 8 anos. Né? O que significa que você está sendo batizado? Que eu estou morrendo para a minha velha vida e renascendo, né? Ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. De forma bem simplificada, esse é o significado do batismo. E também, nessa ideia da ressurreição, é um prenúncio, né, de que um dia seremos ressuscitados, glorificados e viveremos com Cristo. E aí nós temos o texto em que mostra isso. Na verdade, é mais de um texto, mas aqui já fica claro. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, como você pode tratar de um contexto de alguém ser sepultado, se o batismo, né, traz esse símbolo, como que você pode simplesmente aspergir a água sobre a cabeça de alguém? Isso dá a ideia de um sepultamento? Não. Então, por isso que nós defendemos, né, a questão da imersão. Mas aqui nós, né, estamos não já tratando só mais da imersão, mas entendendo isso. Essa é a importância, essa é a demonstração pública, é o testemunho público daquilo que já aconteceu no nosso interior. É a demonstração para as pessoas que a nossa vida agora pertence a Cristo. Por isso que o batismo sempre ele é feito de forma pública. Né? Mesmo que seja, às vezes, na igreja, mas é aberto para que qualquer pessoa veja. E, inclusive, normalmente, né, as pessoas que vão ser batizadas gostam, entendem que é um momento precioso e convidam até mesmo familiares, né, pessoas próximas, até que não são da igreja, mas para que vejam e testemunhem disso. Olha, eu tinha uma vida, eu tinha uma realidade, agora eu estou demonstrando, né, declarando publicamente que eu morri para a minha velha vida e estou agora com essa nova vida em Cristo. Mais uma citação, né, que fala sobre isso, daquele site. O ato do batismo oferece para quem está sendo batizado uma oportunidade de testemunhar publicamente que crê em Jesus como Senhor e Salvador e que experimentou o perdão do pecado. A pessoa sendo batizada pode utilizar a experiência para explicar a natureza da salvação e o significado do batismo. Então, é esse o sentido. E aí, ainda mais uma informação importante que a Bíblia nos apresenta é que o batismo é uma ordem de Jesus. E aí, eu trago o texto mais clássico e conhecido, né, de todos nós, Mateus 28, 19. Vamos ler? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos que Jesus não apenas cumpre isso como exemplo naquele momento, mas quando ele está no final, né, aqui do seu tempo na terra, antes de ser elevado aos céus, aqui já é após a sua ressurreição, ele então, na presença, né, dos seus discípulos, dos seus seguidores, ele dá essa ordem. Vocês vão fazer outros discípulos de todas as nações do mundo inteiro e vocês têm aqui duas incumbências. Dentro, o que significa fazer discípulos?
É batizar as pessoas e ensinar elas. Que vai estar no versículo 20, né? Ele vai dizer, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o batizar faz parte disso. É parte desse processo, é algo importante. Por isso que é algo que tem que ser obedecido. Nós não entendemos que é o batismo que salva, nós não entendemos que é o batismo que confere, né, um status diferente. E isso, inclusive, é muito mal compreendido muitas vezes por algumas pessoas, né? Tem gente que acha assim, a pessoa, por exemplo, começa a frequentar uma igreja, afirma, né, ter crido em Jesus e ter sido salvo, e afirma assim, mas eu não estou preparado ainda para me batizar, porque a pessoa entende que assim, a partir do momento que eu me batizar, eu preciso agora mudar de vida e ter um compromisso diferente. Tem uma má compreensão aí no negócio. Tem uma ideia que não está bem clara. Porque a minha vida muda a partir do momento que eu criei em Jesus. Se eu fui salvo, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida muda com a salvação. E como estamos falando aqui, o batismo é apenas uma demonstração pública. E aí tem gente que se esquiva, né? Mais para frente, né? Aí eu vou pensar em batizar, porque eu achando que assim, isso é o que traz. E isso normalmente demonstra, né? Claro que cada um pode pensar de uma forma e cada caso tem que ser trabalhado individualmente, mas demonstra muitas vezes uma falta de compromisso, né? Olha, eu não quero me batizar porque aí eu vou me comprometer, aí eu vou ter que ter uma atitude, né, adequada, então enquanto eu não faço, eu não preciso, né? É uma ideia bem distorcida. Mas aqui então nós vimos isso, que é uma ordem de Jesus. Normalmente na Bíblia a gente vê o batismo acontecer logo após a conversão. Filipe, entendeu? Creu? O que me impede? Nada, se você crê de todo o coração, seja batizado. Agora, por conta daquele outro princípio que nós vimos, normalmente nós temos um certo cuidado, para que a pessoa também não faça isso levado simplesmente por uma emoção, né? Olha, ouviu o evangelho e aí a pessoa fala, então eu quero me batizar, vamos batizar agora, pronto. Mas talvez a pessoa ainda não entendeu. Então, a gente normalmente, no nosso contexto de igreja, a gente trabalha essa questão. Normalmente a pessoa faz um período de estudo da Bíblia, né? Às vezes tem dependendo da igreja, uma classe de batismo, em que a pessoa vai entender de fato, a gente vai se certificar de que ela entendeu o Evangelho, nunca ninguém determinando por ela, mas permitindo que a pessoa, né, se desenvolva, entenda e aí tome a sua decisão de forma clara. Então, por isso que há esse cuidado, mas biblicamente não haveria um impedimento, né, se de fato a pessoa compreendeu. Então, esses são os 3 pontos aí, né? A forma bíblica do batismo é a imersão, o batismo simboliza morte e ressurreição, e o batismo é uma ordem de Jesus. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. E para isso, eu vou trazer primeiro o texto, para depois trazer as afirmações, porque todas as afirmações que eu vou fazer têm base nesse texto. Esses aqui os irmãos estão acostumados, né? Porque normalmente aí todo mês, quando a gente vai celebrar a ceia, a gente lê esse texto. Vamos ler juntos agora? Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então esse é o texto, né, mais utilizado. O registro, na verdade, primeiro está lá em Mateus, né? Só no Evangelho de Mateus que a gente tem essa fala de Jesus também, fazer isso em memória de mim, e aí Paulo replica isso para a igreja aos Coríntios, mas aqui fica então um pouco mais completo, por isso que normalmente a gente utiliza esse texto. E aí eu trago também algumas afirmações. Então nós entendemos que a ceia, ela é um memorial, assim como o batismo. A gente falou que o batismo ele é um símbolo, ele está representando aquilo que já aconteceu dentro de nós de forma pública. E a ceia também ela é uma demonstração, é uma forma, né, assim, externalizada da gente reforçar um conceito. E aí ela é então um memorial, uma lembrança, né? E aí a gente tem as palavras de Jesus. Por 2 vezes ele diz:
fazer isso em memória de mim. Depois, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, esse é o objetivo, é nos lembrarmos de Jesus, da sua obra, do seu sacrifício por nós. Por isso que dizemos, né, que a ceia e o batismo são ordenanças, e também usamos esse termo, que a ceia ela é memorial. Então, é diferente da compreensão da Igreja Católica e de outras denominações. Os católicos creem em algo chamado transubstanciação. Então, eles creem que literalmente no momento, né, eles chamam de Eucaristia, né, o momento que nós chamamos de ceia, eles creem que literalmente naquele momento a hóstia ali, né, no caso que eles utilizam, que representa o corpo de Cristo, que aquilo se transforma no corpo de Cristo, na carne de Cristo, literalmente. E o sangue, né, e o vinho, né, o suco da uva, o produto da uva se transforma no sangue de Cristo. Então há essa compreensão, que as pessoas estão literalmente comendo a carne de Jesus naquele momento. Isso se baseia no fato de que Jesus fala assim, isto é o meu corpo. Né? Mas aí a questão vai longe, né? Seria profunda para a gente estudar, mas a questão é que nós entendemos, né, que é muito mais um sentido figurado, né, do que essa questão literal. Até porque se Jesus está falando ali para eles que aquilo era o corpo dele, quer dizer que naquele momento os discípulos estavam comendo do corpo dele ali, ele está ali e aquele pão era o pedaço dele mesmo. Né? Então, a gente destaca esse ponto. Ele está destacando que é uma questão de memória, de rememoração, de lembrança. Né? E em outros momentos da Bíblia a gente não vê nenhuma outra fala de Paulo ou de qualquer outro reforçando que seria de fato, né, o corpo de fato de Jesus. Aí algumas denominações protestantes têm outras ideias assim, meio termo. Então entendem que não se torna literalmente, mas que existe uma presença mística de Jesus naquele momento, naqueles elementos. Existe ali algo diferente. E nós entendemos que, na verdade, os elementos são simbólicos. Por isso que cremos, né, que é um memorial. É uma memória. Nós nos lembramos, né? O pão lembra, né, a carne, o suco, o vinho, né? Nós não utilizamos o vinho aí por uma questão de segurança, mas o produto da uva representa o sangue de Jesus Cristo, nos dá essa capacidade de nós lembrarmos disso. E aí, o segundo ponto aqui é claro, né, que nós já estamos falando, o pão e o vinho simbolizam, então, o corpo e o sangue. Por isso que também é importante, né, que sejam mantidos esses elementos. Talvez aí em alguma tribo indígena, num lugar distante, numa outra cultura, precisa se adaptar. Mas nós entendemos que, se podemos utilizar esses elementos, devemos assim fazer. Nesse memorial, então, da ceia, o pão representa o corpo de Jesus dado por nós, ali no Calvário. E o vinho, o produto da uva, simboliza o seu sangue derramado por nós. E por isso que é um momento muito especial, apesar de não entendermos que esse momento nos confere uma bênção especial. Tem gente que entende assim, né? Eu vou lá na ceia, e aí porque ali eu vou ser abençoado por causa daquele momento. Nós não entendemos assim, mas é um momento precioso de rememorar tudo isso. E por último, aqui só destacando, né, a parte em que Jesus fala isso, né? Isso é o meu corpo que é dado por vós, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. E aí, o terceiro ponto, que é o mesmo lá do batismo. A ceia também é uma ordenança de Jesus. O próprio texto mostra isso. Ele fala, fazei isso em memória de mim. E depois, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, é uma ordem direta, uma instrução direta de Jesus para nós, para que façamos isso. E aí eu sempre destaco, né, normalmente quando a gente vai para a ceia, eu falo que tem dois sentidos, né, daquilo que nós fazemos. Esse sentido da memória, da lembrança, e também o sentido da proclamação. Jesus diz que todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão proclamando, né, anunciando a minha morte, a minha obra, até que eu venha, né, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então aqui uma citação mais uma vez daquele site, diz, a ceia do Senhor dá a oportunidade para evangelismo e crescimento cristão. A ceia enfatiza o amor de Deus que levou Jesus a dar a si mesmo como sacrifício pelo pecado. Para os crentes, a ceia oferece um tempo especial de comunhão com o Senhor, expressando gratidão pelo seu sacrifício, que torna possível o perdão dos nossos pecados. Assim, a ceia do Senhor também é chamada de comunhão.
Então é um momento precioso nosso com Deus e nosso com o próximo. Por isso que Paulo, no próprio texto de Coríntios, vai dizer que a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo, que a gente tem que examinar cada um a si mesmo. Não para não tomar a ceia, né? Porque tem gente que também tem aquela questão, não estou bom hoje para tomar a ceia, né? Mas não é esse o princípio. Ele fala assim, examine o homem a si mesmo e tome. Né? Mas a ideia é assim, eu faço recordação do que Jesus fez por mim, e eu faço uma análise daquilo que eu tenho vivido, e eu vou relembrar que, puxa vida, realmente ainda tem coisas que precisam ser melhoradas, tem questões aí que precisam ser resolvidas, talvez até em relação à minha comunhão com as outras pessoas. Então a gente normalmente diz isso, tem gente que fala que não vai tomar ceia porque está brigado com alguém. Aí eu não tomo a ceia para poder continuar brigado com a pessoa, né? É muito lógico isso, não é, né? Então, qual que é a lógica? Eu reconheço isso nesse momento de autoexame, eu peço perdão para Deus, eu tomo a ceia e eu saio daqui e eu vou procurar o meu irmão ou quem seja lá quem for, que eu tenho dificuldade e vou resolver. Porque nessa noite eu fui lembrado que o que Cristo fez por mim é maior do que qualquer diferença que eu possa ter com alguém. Que o amor de Deus que foi derramado por mim é maravilhoso e Ele que deve agora conduzir a minha vida. Então, por isso que essa rememoração contínua é importante. Nós temos como costume fazer isso uma vez por mês, mas tem cristãos que fazem isso semanalmente, em todas as suas reuniões. Porque aí a gente lembra, puxa vida, é verdade, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. É interessante como, até na oração do início do culto, eu comentei sobre isso, como muitas vezes para a gente é fácil se esquecer disso. Quando a gente assiste talvez uma cena, uma encenação da Paixão de Cristo, né? Até existe aquele filme Paixão de Cristo tão forte, a gente é impactado, né? A gente, puxa vida, aquilo vem assim forte em nós, provoca uma emoção muito grande, algo muito forte em nós. Mas por que isso não faz parte da nossa vida? Por que no dia a dia a gente se esquece com tanta facilidade daquilo que Deus fez por nós? Então, por isso que é importante esse momento. Eu me lembro, puxa vida, estou aqui comendo esse pão, eu estou lembrando que o meu Salvador, o meu Jesus, pagou com o corpo dele foi moído, foi castigado por amor a mim, para me salvar. Eu não mereço, como a gente leu lá em Romanos, eu não merecia isso, eu era pecador, eu não tinha nada para oferecer para Deus, mas Ele demonstrou seu amor por mim. Como não entrar nessa nova semana, né, tendo isso em mente e buscando viver um pouco mais perto do que Deus tem para mim? Por isso que esse momento ele é especial, não porque ele vai me promover, né, eu vou tomar e vou sair daqui mais espiritual. Não. Mas esse exercício, esse momento em que a gente faz junto, tem esse poder de nos mover para mais perto de Cristo. Eu quero terminar, né, essa reflexão com uma citação última do pastor Exaltino, que até é curiosa, né, até meio engraçada a forma como ele coloca ali. Olha o que ele diz, falando tanto sobre a ceia quanto sobre o batismo, né, sobre essa diferença que nós então não cremos como sacramentos, como místicos, esses elementos em si. Olha o que ele diz, considerar objetos como sagrados leva a santificá-los. Aí surgem duas irmãs gêmeas, a idolatria e a superstição. É aí que está o risco. Por isso, reafirmemos, não temos sacramentos e repudiamos a espiritualização de símbolos e de gestos. O transmissor de graça é o Espírito Santo. Ele habita em nós se somos convertidos. Nós não precisamos, né, em outras palavras, de qualquer elemento. Aí olha o que ele diz. Se alguém não é convertido, pode se afogar nas águas do Jordão. Pode ficar com a barriga d'água de tanto beber água ungida pela oração do pastor. Que isso não adiantará nada. A fé deve ser posta em Deus e não em coisas, nem em gestos, nem em ritos. Amém? Nós podemos ter uma fé madura em Deus, uma fé bem firmada, bem embasada na sua palavra. Entender bem tudo o que significa aquilo que nós fazemos, não fazemos como uma repetição ou como um ritual aprendido, mas fazemos isso com consciência e que isso possa ser uma realidade para nós nessa noite, né? Que a gente não faça isso mais uma vez como a gente faz todo mês, como um rito, como um ritual, mas que a gente tenha essa consciência de que Cristo morreu por nós, derramou o seu sangue por nós e que isso é algo precioso, que esse amor maravilhoso de Deus é o que deve conduzir as nossas vidas.
Nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo, Ele habita em nós, é Ele que nos dá graça, nós não precisamos de um elemento para nos abençoar, nós não precisamos levar uma rosa ungida para casa, nós não precisamos de um pedacinho da cruz, da água lá do Jordão, que vem alguém lá, traz uma garrafinha, mistura em 1000 litros e vende a não sei quantos reais cada garrafinha daquela água. Isso não tem poder nenhum em si. O poder está em nós, com o Espírito Santo que habita, e que privilégio é esse que nós temos. Então, que Deus nos ajude, né, a termos essa consciência, não apenas do que nós estudamos nessa noite, mas naquilo que nós já vimos ao longo dessas semanas, né, princípios tão preciosos, princípios, né, que conduziram a vida de tantas pessoas ao longo desses anos, e que sejamos parte disso, né, como cristãos, que tenhamos esse compromisso com Deus, com a sua palavra, e que sempre nos alegremos, né, e possamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz.